Muito bem, então, próximo sacramento que nós vamos ver agora é o sacramento da penitência, que é também conhecido como o sacramento da confissão. Então, a primeira coisa que nós vamos ver são as disposições para receber bem esse sacramento. Então, a primeira pergunta, o que é o sacramento da penitência? A penitência, chamada também confissão, é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, lembrando que o batismo é sempre a porta para os demais sacramentos, e uma pessoa que não é batizada, ela não poderá realizar esse sacramento. Quando foi instituído o sacramento da penitência? Então, é interessante saber isso. Em que momento Cristo instituiu os sacramentos, né? E concretamente esse. Então, Cristo ele instituiu esse sacramento no domingo de Páscoa, justamente o domingo que vamos lembrar daqui a alguns dias, quando apareceu no cenáculo e disse estas palavras: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, veja só, na Quinta-feira Santa, Jesus Cristo ele vai instituir o sacramento da Eucaristia, ele vai instituir a missa, a primeira missa, e vai instituir o sacramento do sacerdócio, porque são os sacerdotes que vão realizar a missa e dar a comunhão e os demais sacramentos. No domingo, Nosso Senhor vai então instituir o sacramento da confissão, e veja só as palavras, que força que tem essas palavras: àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então Deus vai dar o poder para os seus ministros, que se eles perdoarem os pecados no tribunal da confissão, né, no sacramento da confissão, Deus vai perdoá-los lá no céu. Né? Então, nós vamos ser representantes mesmo de Cristo. Né? E se nós retivermos, se nós não perdoarmos, também esses pecados não serão perdoados. Então, ou seja, ver a importância, nós vemos aqui a importância de um sacerdote que, na verdade, não é ele, né, quem tem esse poder, é Deus que dá esse poder ao sacerdote por ser representante dele, né? Então, se o sacerdote lá na confissão vê que aquela pessoa não está arrependida dos seus pecados e tal, e diz que não pode perdoá-la porque não tem o arrependimento, então aquele pecado não vai ser perdoado. Então, o sacerdote diz não, e Deus diz não, porque o sacerdote e Deus são uma mesma coisa, é isso que Cristo está dizendo aqui. O sacramento da penitência é necessário para nos salvarmos? Então, nós precisamos desse sacramento para entrar no céu? Sim, o sacramento da penitência é necessário para nos salvarmos se tivermos cometido algum pecado mortal depois do batismo. Então, ele é necessário caso cometamos um pecado mortal depois do batismo. Então, uma criança que morre antes dos 7 anos de idade, que não tem consciência dos seus atos, ela foi batizada, mas ainda não tem a condição de receber esse sacramento da confissão, porque ela não tem uso de razão. Então, essa pessoa, até os 7 anos, ela não tem obrigação de se confessar, porque não tem uso de razão. A partir do momento que ela atinge o uso de razão, a partir dos 7 anos, mais ou menos, né? Mesmo que ela não tenha feito a primeira comunhão, ela já pode se confessar. E se ela tiver pecado mortal,
então é um sacramento necessário para a salvação. Se a pessoa morrer com o pecado mortal e não se arrepender dele, não se salva. Apesar de que Deus pode nos perdoar no momento da morte. Vamos imaginar uma pessoa ali, né, que sofreu um acidente e está morrendo ali, né? Tem uns segundos de vida e tal, e não vai ter capacidade de se confessar nessa hora, mas se nessa hora tomar consciência dos seus pecados e pedir perdão, essa pessoa vai se salvar. Então, o sacramento, né, quando se realiza ali com todas as condições e tudo, ele é necessário, mas se não há a possibilidade da realização dele, né, num caso como esse extremo, a pessoa pode pedir perdão e ser perdoada nessa hora. Já vamos falar também dos tipos de arrependimento, e um deles faz com que Deus nos perdoe na mesma hora, mesmo que ainda não tenhamos nos confessado, apesar de que Deus quer que nós nos confessemos no primeiro momento. Então, quantas são as partes do sacramento da penitência? São 4: contrição, confissão, absolvição e satisfação. Então, primeiro, nós precisamos nos arrepender dos pecados, então a contrição. Aí depois eu vou me acusar deles, então é a confissão. Aí depois o sacerdote vai me perdoar, vai dar a absolvição. E aí depois eu preciso cumprir a penitência, que é a satisfação. Com relação ao exame, que coisas se exigem para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão se exigem 5 coisas. Primeiro, exame. Então, para ter esse arrependimento, então é importante que nós façamos um exame de consciência antes da confissão, né? E relembrando ali os nossos pecados cometidos desde a última confissão. Então, exame, arrependimento. No arrependimento, a pessoa está realmente arrependida se ela tira o propósito de não mais cair naquele pecado. Por isso que fala aqui que é importante o propósito. Aí depois a confissão e a satisfação. Mas antes de tudo, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão é necessário, antes de tudo, pedir luzes a Deus para conhecermos todos os nossos pecados e a força para acusá-los e detestá-los. Então, pedir luz a Deus, né, para que nós enxerguemos os nossos pecados, porque o demônio não vai querer que nós enxerguemos os nossos pecados, ou ele vai querer justificar os nossos pecados, então nós precisamos pedir luzes a Deus. E depois a força para acusá-los, né? Porque vem a vergonha, né, de contar esses pecados, e também a graça de Deus para detestá-los. Como devemos fazer o exame de consciência? Para fazer o exame de consciência, nós nos devemos pôr na presença de Deus e examinar com diligência os pecados cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos da lei de Deus e da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Então, vamos explicar um pouquinho aqui, né? Então, deve examinar os pecados cometidos. Os pecados, todos os pecados, eles podem ser cometidos por essas características, esses elementos aqui, né? Por pensamentos, por palavras, por obras ou por atos e por omissões. Então, vamos examinar com relação a essas realidades aqui. Contra os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Também podemos considerar os pecados capitais,
7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça. E contra as obrigações do próprio Estado. O que significa isso, obrigações do próprio Estado? Aqui a gente fala do Estado civil, Estado civil de solteiro, casado, no meu caso de sacerdócio, do sacerdote. Então, eu como sacerdote, eu tenho obrigações que tenho que cumprir, e se não as cumpro, enfim, devo me acusá-las, né, dos pecados cometidos, né? A pessoa solteira tem as suas obrigações, a pessoa casada tem as suas obrigações. Devemos também dizer o número dos pecados? Sim. Se os pecados são mortais, devemos também dizer o número deles, ou algo aproximado, isto é, sua frequência e seu período. Só que pouca gente sabe que a Igreja nos diz que devemos dizer o número dos pecados mortais cometidos. Por quê? Porque cada pecado mortal cometido acrescenta a gravidade àquele estado da nossa alma, né? Então, tem pessoas que pensam assim, puxa, se eu faltei uma missa, então, bom, agora já está tudo perdido, ou sei lá, ou eu já estou em estado de pecado, então se eu faltei 2, 3, 4, 5, dá na mesma. Não. Se eu faltei numa missa, tem a gravidade de ter faltado uma missa. Se eu faltei em 2 missas, vai ter a gravidade de ter faltado 2 missas. E assim por diante. Então, a Igreja diz para nós falarmos o número dos pecados graves cometidos. Vamos supor uma pessoa que faz uns 30 anos que não se confessa. Então, ela não vai saber o número de determinados pecados mortais. Então, o que ela vai fazer é manifestar a frequência. Então, por exemplo, com relação à missa. Então, ela pode dizer assim, puxa, nesses 30 anos que estive afastado de Deus, eu fui à missa em torno de, sei lá, 2 vezes por ano, né? Enfim. Então, dá ali uma noção, né, do número de vezes que cometeu. Os pecados veniais, nós vamos ver aqui, não há necessidade de dizer o número deles. Além do mais, até se recomenda que não se diga aqui, porque senão nós vamos ficar como que escrupulosos, né? Contabilizando lá pequenas faltas e pode aquilo nos perturbar interiormente. Assim, né? Não há necessidade. E também não há necessidade estrita de se confessar dos pecados veniais na confissão, porque os pecados veniais, eles são perdoados fazendo boas obras, rezando, né? Eles já são perdoados através de boas ações que nós fazemos. Mas nós vamos ver aqui a conveniência de acusar-nos dos pecados veniais para que nós recebamos uma graça na confissão para vencer aqueles pecados. Além do número dos pecados mortais, devemos também falar das circunstâncias que envolvem os pecados. Aquilo que nós já vimos lá no começo do curso, da moralidade dos atos humanos, que são 3 elementos, né? O objeto, o fim e as circunstâncias, que vão fazer com que aquele ato seja mais grave ou menos grave, né? Então, aqui está falando das circunstâncias. Então, é importante falar circunstâncias? Sim. Além do número dos pecados mortais, devemos falar as circunstâncias que atenuam ou agravam os pecados. Pode-se dar algum exemplo de circunstâncias que agravam o pecado? Por exemplo, quem ofendeu o outro cônjuge na frente dos filhos torna mais grave o pecado por desedificar os filhos. Então, uma coisa é ofender o cônjuge quando ele está ali sozinho, os dois estão sozinhos, e outra coisa é ofender o cônjuge na frente dos filhos, torna mais grave o pecado. É necessário fazer o exame de toda a vida passada em cada confissão? Não. Basta fazer o exame a partir da última confissão bem feita. O que é a confissão comunitária? Então, algumas vezes acontece isso numa paróquia. Por exemplo, pode acontecer agora no tempo da
da anterior aí à Páscoa, a Semana Santa, o mutirão de confissão, que se realiza nas paróquias e tal, então muitas pessoas vão acudir a esse sacramento, então em vez de fazer uma confissão individual, essa confissão vai ser comunitária. Antigamente, e ainda depende isso de alguns lugares e tal, os sacerdotes, eles faziam só dessa forma, a confissão só no modo comunitário. Então, vamos entender um pouco melhor o que é a confissão comunitária e quando que a igreja diz que é permitido fazê-la. O sacramento da penitência também pode ter lugar no quadro de uma celebração comunitária, na qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas agradecem pelo perdão recebido. Neste caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas numa liturgia da Palavra de Deus com leituras e homilia, exame de consciência em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e ação de graças em comum. Então, vamos imaginar, as pessoas estão lá dentro da igreja, e aí o sacerdote ele vai fazer o ritual da confissão, como a leitura da palavra, e aí as pessoas vão fazer o exame de consciência ali sentadas no banco, e aí vai ter um momento lá que o sacerdote vai falar, então agora vocês peçam perdão dos pecados, então não vai ter acusação individual dos pecados na confissão comunitária. Vai ser no conjunto ali, aí o sacerdote vai dar o perdão para toda a comunidade que está ali na igreja. Quando se pode fazer a confissão comunitária? A confissão individual e integral, seguida da absolvição contínua, sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a igreja. Então, qual que é o modo ordinário de receber o perdão? Através da confissão individual dos seus pecados ao sacerdote. Em casos de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. Esta necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte. Imaginar lá um terremoto, enfim, terrível lá, então as pessoas querem se confessar e o sacerdote então vai fazer uma confissão comunitária ali, brevíssima, né, para que obtenha o perdão. Então, esta necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo-se em vista o número dos penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais, num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Então, vamos imaginar uma outra situação. Imaginem lá na Amazônia, esses sacerdotes que trabalham como missão, que eles vão visitando comunidades ali, e o que eles fazem? Como são muitas comunidades e o acesso é difícil, então provavelmente eles vão visitar aquela comunidade uma vez por ano. E uma vez por ano, um dia, e não vai dar tempo de ouvir a confissão individual de todo mundo. Então ele pode fazer a confissão comunitária nessa circunstância. E aí diz o seguinte: nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves na seguinte confissão. Então, quando eu participei de uma confissão comunitária, nessas condições, quando está numa situação de impossibilidade de atender todos os penitentes, sem culpa da sua parte, num período de perigo de morte,
as pessoas têm que fazer o propósito de se confessarem individualmente na seguinte confissão, caso seja possível. Um grande concurso de fiéis por ocasião de grandes festas ou peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Então vai ter a festa da padroeira ou do padroeiro lá na paróquia, então o sacerdote quer fazer a confissão para os fiéis e tal, e então ele vai fazer uma confissão comunitária e tal. Numa situação como essa, não se justifica, porque não está em perigo de morte, né? Não é numa situação como essa que eles não vão ter outra oportunidade para estarem com o sacerdote e pedirem perdão dos pecados. Então, enfim, numa situação como essa de uma festa, né, ou peregrinação, não constitui caso de necessidade grave. Então, agora com relação ao arrependimento e o propósito. O que é o arrependimento dos pecados? O arrependimento dos pecados é uma verdadeira dor e sincera detestação dos pecados cometidos, com o firme propósito de nunca mais pecar. Então, uma dor e sincera detestação dos pecados cometidos, e que leva consigo o propósito de nunca mais pecar. Para que seja bem feita a confissão, é necessário o arrependimento? O arrependimento é absolutamente necessário para que seja bem feita a confissão. Tanto é assim que, não havendo arrependimento, os pecados não ficam perdoados. Então, vamos ver aqui uma situação. Quando que pode acontecer isso, né? Que a pessoa não está arrependida, né? Então, primeira coisa, a igreja ela diz assim: se a pessoa ela aparece para se confessar, né, isso aí já constitui o mínimo arrependimento para obter o perdão. Então, a igreja é tão misericordiosa, Deus é tão misericordioso que diz que se a pessoa apareceu lá para fazer a confissão, ela já tem um arrependimento mínimo. E quando que a pessoa não tem esse arrependimento mínimo? Quando ela mesma fala que não está arrependida. Ela fala: eu cometi esse pecado, mas eu não estou arrependido. Então, aí o sacerdote não pode dar a absolvição, não pode dar o perdão, apenas quando a pessoa estiver arrependida dos seus pecados. O que devemos fazer para conseguirmos o arrependimento? Para conseguir o arrependimento, havemos de pedi-lo a Deus, fomentá-lo em nós pela consideração do grande mal que fizemos a Deus e ao próximo. Quantas espécies há de arrependimento? Há duas espécies de arrependimento: perfeito ou contrição, e imperfeito ou atrição. Então, nós fazemos uma classificação do arrependimento em perfeito e imperfeito. E o perfeito nós chamamos ele de contrição e o imperfeito de atrição. Então, nós vamos ver agora o que é esse arrependimento perfeito. O arrependimento perfeito, ou contrição, é a dor e detestação dos pecados por ter ofendido a Deus. Então, o arrependimento ele é perfeito não porque ele atingiu um nível lá de dor impressionante, não. É porque a minha dor é por ter ofendido a Deus. E não porque eu sou uma péssima pessoa, caí de novo. Sabe quando você fica chateado com você mesmo porque você fez uma coisa errada, ou porque você tem uma dor ali, porque caiu novamente, foi por isso que você está com a dor, né? Então, isso não é o arrependimento perfeito. O arrependimento perfeito é pelo fato de termos ofendido a Deus. Então, por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Quando o nosso arrependimento é perfeito, isto é, tendo dor de ter ofendido a Deus, nós somos perdoados na mesma hora. Olha só que coisa interessante, pouca gente sabe disso.
Vamos imaginar, no caso da missa lá, faltei à missa. E aí eu me arrependo dessa forma, né, por ter ofendido a Deus, né, que é tão bom e digno de ser amado, né? Fazendo esse arrependimento, eu já sou perdoado na mesma hora. De tal maneira que se eu sofrer um acidente e morrer, eu já fui perdoado. Só que a igreja, ela quer que nós materializemos esse perdão na confissão. Né? Que nós já fomos perdoados naquela hora, mas para completar, vamos dizer assim, esse arrependimento, eu preciso me acusar dele na confissão. Mas se eu não tiver condições de fazer isso, morri antes, já fui perdoado. Então, quando o nosso arrependimento é perfeito, isto é, tendo dor de ter ofendido a Deus, nós somos perdoados na mesma hora. Porém, a igreja nos diz que a materialização desse perdão se faz na confissão. Porém, se morrermos sem conseguir nos confessar, já fomos perdoados deste pecado. Por que se chama este arrependimento perfeito? Este arrependimento chama-se perfeito, primeiro, porque se refere diretamente à bondade de Deus. Segundo, porque nos obtém o perdão dos pecados na mesma hora. Então, vocês vejam que não é um arrependimento difícil de ter, né? Que Deus, ele é misericordioso, infinitamente misericordioso. Então, se uma pessoa está arrependida, Deus perdoa, né? E o arrependimento perfeito não é tão difícil de se conseguir, né? Basta ter essa referência a Deus, né? Ter dor de ter ofendido a Deus. Que é o arrependimento imperfeito ou a atrição? O arrependimento imperfeito, a atrição é a dor e a detestação dos pecados por temor dos castigos merecidos nesta vida ou na outra, ou por aquelas outras razões que falei antes. É sempre que esse arrependimento não é pelo fato de ter ofendido a Deus. A atrição é suficiente para conseguir o perdão dos pecados? Então, como eu disse, se a pessoa aparece para se confessar, ela já tem o arrependimento mínimo. Então, a atrição é suficiente. Qualquer arrependimento que a pessoa tenha já é suficiente para ter o perdão dos pecados. O único impedimento é quando a pessoa não está arrependida. A atrição é suficiente para conseguir o perdão dos pecados quando unida à absolvição sacramental. Que mal fazemos com o pecado mortal? Então é bom lembrar, apesar de que já tivemos aula sobre o pecado e o pecado mortal, mas é bom lembrar a gravidade do pecado mortal. O mal que fazemos com o pecado mortal consiste, primeiro, em ofendermos a Deus, nosso Senhor e nosso Pai, digno de ser amado sobre todas as coisas. Segundo, em perdermos a graça de Deus e o céu. Então, se eu cometo um pecado mortal, isso praticamente ninguém sabe disso, eu perco toda a graça que fui acumulando na minha alma. E perco a Deus. Deus deixa de morar na minha alma. Né? E, estando nesse estado de pecado, não nos arrependendo dele, nós não teremos o céu. Né? Então, perdermos a graça de Deus e o céu. E merecermos as penas do inferno. Então, sem arrependimento, nós merecemos o inferno, e se morremos nesse estado, não abrindo o nosso coração ao arrependimento, nós iremos ao inferno, né? Seremos condenados. O arrependimento deve se estender a todos os pecados. Então, vamos imaginar uma pessoa que fala, olha, padre, eu me arrependo desse pecado mortal, mas desse pecado mortal eu não me arrependo. E o senhor pode, então, me perdoar dos pecados que eu estou arrependido? Aí o sacerdote vai falar, não, né? Porque eu tenho que estar arrependido de todos os pecados. Se eu amo a Deus, eu tenho que estar arrependido de todos os pecados que eu cometi contra Ele. Então,
O arrependimento deve se estender a todos os pecados? Sim. O arrependimento deve estender-se a todos os pecados mortais cometidos. Em que consiste o propósito? O propósito consiste na vontade firme e decidida de nunca mais pecar e de empregar todos os meios necessários para evitar o pecado, mesmo que nós saibamos, muito provavelmente eu vou cair novamente nesse pecado, né? Principalmente são pecados veniais, né? Pecados leves, pela nossa fragilidade é muito difícil de irmos arrancando tudo, né? Então, mas o propósito tem que ser esse, né? Eu vou fazer de tudo para não cair mais. Isso é o propósito, né? Na vontade firme e decidida de nunca mais pecar. E de empregar todos os meios necessários para evitar o pecado. Quais são os principais meios para evitar o pecado? Os principais meios para evitarmos o pecado são a oração frequente, pedindo a Deus força para não ofendermos, a frequência da comunhão e da confissão e a fuga das ocasiões próximas. Que se entende por ocasião próxima do pecado? Por ocasião próxima do pecado se entende aquela circunstância em que uma pessoa se coloca à beira do pecado. Então, puxa, eu estou aqui numa situação que eu estou a um triz de cometer um pecado. Então, isso significa a ocasião, estar em ocasião. Então, a igreja diz que nós temos obrigação de estarmos longe da ocasião. E se nós já estamos ali na ocasião do pecado, aquilo já é o princípio do pecado, né? A obrigação de evitar a ocasião próxima do pecado? Sim, a grave obrigação de evitar a ocasião próxima do pecado. Então, agora com relação à própria confissão, acusação dos pecados. Em que consiste a confissão? A confissão consiste na acusação clara e distinta dos pecados, feitas ao confessor para recebermos a absolvição e a penitência. Que pecados somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar os pecados mortais, mas é bom também confessar os pecados veniais. Como devemos acusar os pecados? Devemos acusar os pecados declarando o número deles, a espécie e as circunstâncias que mudam a espécie ou que mudam o pecado venial e mortal. A espécie, o que significa a espécie? Significa você especificar ao máximo o pecado, né? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa fala assim, olha, eu queria pedir perdão dos meus pecados contra a caridade. Só que aí, com relação à caridade, você pode cometer centenas de pecados. Então, não está especificado ainda esse pecado. Então, eu preciso especificar, porque na caridade tem pecados que são mais graves e são menos graves, né? E há pecados que são veniais e mortais. Então, eu preciso especificar o pecado. Eu não posso falar de modo genérico, né? Principalmente quando há um pecado mortal ali. Quem não se recorda do número exato dos pecados mortais, como deve fazer? Bom, já falamos antes aí, né? Deve dizer um número aproximado à frequência deles. Que pecado cometeriam quem, por vergonha ou medo, tivesse confessado o mal, ocultando algum pecado? Quem, por vergonha ou medo, houvesse ocultado o pecado grave, ou mentido em matéria grave na confissão, não alcançaria o perdão de nenhum pecado e cometeria um sacrilégio. Então, se você oculta um pecado de modo consciente, uma coisa é você esquecer se acusar de um pecado, outra coisa é você ocultar. Então, se eu faço isso, eu não vou receber o perdão de nenhum pecado e vou cometer um sacrilégio. O que é um sacrilégio? É abusar de um dom de Deus, usar de um dom de Deus de modo indevido. Então, eu estou usando da confissão de um modo indevido, né? E, então, por isso o sacrilégio é um pecado muito grave. Que deve fazer quem se confessou mal? Quem se confessou mal deve repetir a confissão mal feita e todas as outras que lhe seguiram.
Quando é que a confissão é mal feita? A confissão é mal feita quando nela se oculta um pecado mortal ou não se tem arrependimento dos pecados. É válida a confissão de quem por esquecimento deixou de acusar um pecado mortal? Então aqui é o esquecimento. Foi lá, a pessoa se acusou e esqueceu de se acusar de um pecado. Então essa confissão é válida, porque não tem culpa da pessoa. Só que está recomendado que ela se confesse desse pecado na primeira oportunidade. Sim, é válida a confissão de quem por esquecimento deixou de acusar um pecado mortal. Que deve fazer quem na confissão esqueceu pecados mortais? Quem na confissão esqueceu pecados mortais deve acusá-los na primeira confissão que fizer. Então agora nós vamos ver o modo de se confessar. É bom se acusar de algum pecado grave já cometido no passado? Então aqui é um caso bem específico, né? Bom, o modo de se acusar é um modo normal, né? Acusando ali de uma maneira clara e distinta, né? São José Maria, ele falava dos 4 Cs, que a confissão seja clara, concisa, concreta e completa. Clara, concisa, concreta e completa. E aí fala da conveniência de você de você se acusar de um pecado grave já cometido. Quando que isso é conveniente? Quando você se confessa frequentemente, né, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, e pode ser que você não tenha nenhum pecado realmente que você tenha cometido, são faltas involuntárias. E se você vai lá numa confissão e você não se acusa de nenhum pecado real, só de faltas involuntárias, então essa confissão não tem nem matéria para ela, né? Precisa ter matéria desse sacramento, e a matéria é o pecado. Então, o que as pessoas que se acusam com frequência fazem? Onde pode acontecer isso, de ter só imperfeições, faltas inconscientes, elas terminam a confissão se acusando de algum pecado grave já cometido, não porque não foi perdoado, mas para ter matéria e renovar a dor por esse pecado. O que devemos fazer depois da acusação dos pecados? Depois da acusação dos pecados, devemos ouvir com atenção os conselhos do confessor. O que devemos fazer depois da absolvição? O sacerdote nos dá o perdão. Depois de receber a absolvição, devemos cumprir quanto antes a penitência e colocar em prática os conselhos do confessor. Então, o que é a absolvição, de modo mais concreto? A absolvição é uma sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados. Com ela somos perdoados da culpa do pecado. Então é interessante, né? Na verdade, o nosso Senhor, com esse sacramento, ele quis que o sacerdote ele fosse um juiz ali naquela hora, né? Por quê? Porque ele vai ter que avaliar se aquilo foi pecado ou não foi pecado. Tem pessoas que acham que determinada coisa é pecado ou não é pecado, tem pessoas que acham que determinada coisa não é pecado, mas é pecado. Depois ele precisaria ver a gravidade daqueles pecados, é todo esse conjunto para poder depois dar a penitência. Então, é um juízo, né, que o sacerdote faz nessa hora, e por isso é importante, né, que seja individual, né, para que o sacerdote tenha consciência e possa dar o conselho oportuno para aquela pessoa, instruir aquela pessoa, né, com relação aos pecados e com relação à gravidade daqueles pecados. Ao sermos perdoados da culpa do pecado, nossa alma já fica limpa do pecado. Então, aqui é uma pergunta importante. Então, nós vamos lembrar aqui que o pecado, ele tem a culpa
e tem o dano que ele causa na alma. Então, como aquele exemplo lá, né, não sei, uns garotos jogando bola na rua e um deles dá um chute forte, a bola vai numa janela, quebra a janela do vizinho, da vizinha, ele vai lá pedir perdão, e a vizinha dá o perdão, mas fala, olha, mas vocês têm que pagar aqui a janela que foi quebrada. Então, o pecado, ele faz isso. Todo mal, ele tem que ser perdoado da culpa, né? E tem o dano que precisa ser reparado. Então, se eu vou na confissão e me acuso dos pecados, estou arrependido, então o que vai ser perdoado com certeza? A culpa. Então, Deus vai nos perdoar da culpa. E esse dano? Então, esse dano, ele vai ser reparado de acordo com o arrependimento que tivermos. Mas nós sabemos, de alguma maneira, né, que não é suficiente. Não é suficiente aquela penitência que o sacerdote vai nos dar para reparar o dano, porque a gravidade do pecado é muito grande, o pecado mortal, né? E por isso nós temos essa atitude que nós fazemos na quaresma de fazer penitência pelos pecados. Então, o que vai ajudar a reparar os pecados? Não só a confissão, né, que eu vou obter o perdão e parte do dano, e também essa atitude contínua de oferecer as minhas cruzes, oferecer as contrariedades, oferecer as coisas que custam para a reparação dos meus pecados cometidos na minha vida. Então, é isso que fala dentro dessa pergunta aqui. Ao sermos perdoados da culpa do pecado, a nossa alma já fica limpa do pecado. E aí, dentro disso, vai ter as indulgências que nós vamos falar na próxima aula. Né? Que as indulgências são uma outra forma que a Igreja nos dá de obtermos a reparação do pecado. Então, elas estão voltadas para a reparação do pecado, e não para a culpa. E tem indulgências que são plenárias, ou seja, que reparam completamente toda a alma de pecado. O que é a satisfação? A satisfação é fazer a penitência imposta pelo confessor. Satisfazer o pecado. Né? Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor marcar o tempo, o penitente deverá cumprir a penitência no tempo marcado. Se não marcar, convém que a cumpra quanto antes. É bom confessarmos-nos frequentemente. Se tivermos caído numa falta grave, devemos nos confessar quanto antes. Se não tivermos caído numa falta grave, é bom confessar-nos frequentemente para a santificação da nossa alma. Falta aqui uma pergunta, mas eu posso dizer o que acontece se uma pessoa esquece de cumprir a penitência. Então, se ela esquece e lembra em determinado momento, ao lembrar, cumprir a penitência. Se chegou lá na confissão seguinte e fala, puxa vida, eu esqueci de cumprir a penitência. Então, pode comentar isso na confissão, né? Esqueci de cumprir a penitência. E aí, naquela confissão, o sacerdote vai dar uma penitência por aqueles pecados e aí a pessoa pode já fazer esta penitência e a penitência da confissão anterior. Se não, Deus, o que acontece? Deus, tudo aquilo que não é consciente, que nós não temos culpa, aquilo não leva a uma consequência, não leva a um pecado, a cometer um pecado, né? O pecado, ele só é cometido quando eu faço ele com consciência, com liberdade.